Seu filho cai o tempo todo e isso te preocupa? Você gostaria de saber por que isso está acontecendo? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar nesse vídeo por que o seu filho cai o tempo todo. Vou te dar 5 motivos e um desses pode ser a causa do porquê o teu filho cai o tempo todo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de 100 Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez comigo. Que assunto importante nós vamos falar hoje? Por que a criança cai o tempo todo? Por que esse assunto é tão importante? Porque a criança, quando cai, em geral bate a cabeça e isso é muito perigoso para ela. Então é muito importante a gente identificar a causa, o motivo que leva a isso, a partir disso a gente estimular para ajudar essa criança. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Primeira parte, vamos entender o porquê que o seu filho cai o tempo todo e na segunda parte, vou dar algumas sugestões para vocês de coisas que vocês podem fazer baseado nesses 5 motivos em casa com a tua criança para ajudar ela a lidar com um desses motivos, caso seja a situação aí. Antes de trazer os 5 motivos que podem ser uma dessas causas que faz com que o teu filho caia o tempo todo, eu quero acalmar o teu coração. Primeiro, você precisa entender que nos primeiros anos de vida da criança é esperado que aconteçam muitas quedas e tá tudo bem. Imagina comigo, como que é difícil para essa criança nos primeiros anos de vida dela, ela coordenar tudo que ela está aprendendo ao mesmo tempo. Ela está aprendendo a falar, aprendendo a caminhar, coordenar o próprio corpo, a se conhecer. Isso tudo é muito complexo e difícil para ela. E tudo isso faz parte do seu crescimento. Porque a cada dia a criança precisa se adaptar a um novo crescimento, a um novo tamanho, a um novo espaço que ela ocupa. E ainda ela vai ter que aprender a reorganizar todos os movimentos em harmonia conforme essa altura vai chegando, conforme esse crescimento vai chegando. Como tudo isso ainda não está sob controle, porque ela ainda não tem a sua coordenação plenamente estabelecida, amadurecida, a coordenação do seu próprio corpo, às vezes esse grande sistema de conexões aí entre músculos, ossos, articulação, visão, emoções acabam falhando e aí ocorrem essas quedas por conta de que a criança está aí nesse aprendizado. Bem, era importante eu trazer essa informação para você entender que tem esse período aí de que faz parte do crescimento, do desenvolvimento da criança. Fora isso, que motivos que a gente precisa cuidar? O primeiro motivo é antecipar os estímulos para os atos motores. O que seria isso? Lá na primeiríssima infância da criança, o primeiro ano de vida dela, ela vai aprender as habilidades motoras, certo? Até andar. E o que pode ter acontecido nesse período? Pode ser que essas habilidades elas foram puxadas antes de outras estarem estabelecidas. O que seria isso? Calma, vou explicar. Primeiro, a gente espera que esse bebezinho seja capaz de sustentar o próprio corpo. Segundo, que ele role. Terceiro, que sente. Quarto, engatinho para aqueles que vão engatinhar e depois que vai vir um andar. Mas entre isso que eu falei para vocês, eu falei um apanhado geral, porque tem outras coisinhas entre um e outro, ou junto com algum, tem outras coisas que a gente espera também. Mas de modo geral é isso. E aí pode ser que isso tenha sido adiantado. Como? Uma criança foi colocada em pé num andador ou num jumper. Para você que não sabe o que é um jumper, isso é um jumper. E aí essa criança foi colocada antes do tempo que era esperado que isso acontecesse, que o corpo dela já estava preparado para ficar naquela posição, que é a partir de 9 meses. Então, se essa criança foi colocada antes, então tinha muitas habilidades motoras, desenvolvimentos motores que ela precisava ter, fortalecimentos motores, antes de ser colocada em pé. E aí pulou isso, não fez isso e colocou antes do período. Então isso adiantou. Então isso atrapalhou esse bom desenvolvimento motor da criança. Logo, ela vai ter mais dificuldade para lidar com o corpo dela na hora que anda. Também, os andadores, eles fazem com que essa caminhada, essa marcha da criança seja mais acelerada por causa da rodinha deles, né? Então elas vão muito rapidinho, pode até ver que em geral é na ponta do pé que isso acontece. Então ela vai aprender a andar da forma errada, porque ela precisa tocar todas as partes do seu pé no chão. Segundo motivo, sentar em W. Sentar em W. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo um pouco mais sobre isso, eu recomendo que depois vocês assistam
esse vídeo aqui para pegar um pouquinho mais de informação sobre os prejuízos do sentar em W. Mas falando especificamente sobre o sentar em W e sobre o cair o tempo todo, o que acontece? O sentar em W é essa posição em que a criança fica com os pés, com o joelho dobrado e os pés jogados para trás. Peguei a Laura aqui para tentar exemplificar para vocês. Então, vamos supor que essa criança ficou muito sentada em W, né? Com os pezinhos lá para fora, ficou sentada no seu sacro, né? Esse ossinho aqui atrás. E aí, quando essa criança se coloca para andar, correr, o que vai acontecer? Vai ficar desse jeito. Aí na hora dessa criança andar e correr, o que vai acontecer? Os joelhinhos vão ficar aqui juntinhos e ela vai andar com os pezinhos levemente, né, afastados. Então quando ela for correr, esse joelho vai ficar batendo um no outro e vai fazer com que ela mesma tropece nela e caia. Por isso que o sentar em W e a gente não corrigir essa postura da criança pode sim contribuir para que essa criança caia o tempo todo, por causa da posição que a perna dela fica e a perna dela vai batendo na perna dela, gerando esse desequilíbrio porque ela não tem força no centro do corpo dela, né, que a gente fala de core, né, ela não tem essa força aqui, exatamente por isso que ela senta nessa posição, e aí ela já não tem essa força, ela bateu ali, ela perde facilmente esse equilíbrio e cai. Terceiro motivo, excesso de telas. Você que me acompanha já sabe que eu falo muito sobre excesso de telas aqui, porque realmente excesso de telas é algo que atrapalha muito o bom desenvolvimento da criança, altera muita coisa nela. Nesse caso, o que vai acontecer? A criança que está ali em excesso de telas, ela fica muito tempo sentada, então ela fica muito tempo com esse corpo inerte, e isso vai ser ruim, por quê? Porque o corpo dela fica mais sentado do que em movimento, logo ela não tem um bom controle de si, ela não tem um bom controle do seu corpo, ela não tem uma boa percepção corporal, e isso é ruim. E aí outra questão, as posturas em que essa criança fica ali sentada consumindo aquela tela não são as melhores. Como vocês podem ver nessas imagens, essas posturas aí não ajudam e também acabam contribuindo com essa questão de muita queda por causa desse corpo muito tempo parado. E na primeira infância, o que essa criança mais precisa? Movimento. Muito bem, para você que respondeu o movimento, você acertou. A criança precisa se mexer muito mais do que ficar parada. E para você que tem dificuldade de tirar o seu filho das telas, eu tenho uma playlist, essa daqui, que eu falo sobre o excesso de tela, os prejuízos da tela para o desenvolvimento da criança, te dou dicas para poder tirar as crianças das telas. Quarto motivo, pode ser que a sua criança caia muito porque você não dá oportunidade para ela se movimentar. Nesse caso, seriam duas questões. Ou porque essa criança tem excesso de compromissos na vida dela e esse excesso de compromisso faz com que ela fique muito tempo sentada, ela faz aula de música, ela faz aula de inglês, ela já vai para a escola e mal ela faz uma atividade física aí que deve ser muito pouco na vida dela. Porque o movimento, como eu já disse, ele precisa ocupar o maior tempo da criança na primeira infância e não o menor. Então, por conta de ter muita coisa para fazer, muitas atividades intelectuais, pedagógicas, e eu não estou sendo contra isso, mas eu estou trazendo aqui essa informação para a gente ter equilíbrio sobre isso e não exagerar. E aí, por isso, ela não tem muitas chances de movimento. Você não está oportunizando esses momentos aí para ela se movimentar. E ela experimentar seu corpo, colocá-lo em movimento. E a outra questão pode ser por um medo que você tenha. Você tem tanto medo que o teu filho machuque que você não deixa ele brincar, correr, subir, descer, rolar, porque você tem medo. E aí você não deixa ele se arriscar na hora da brincadeira. E isso não está ajudando no desenvolvimento do teu filho. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre o risco no brincar, sobre a importância desse risco e dou dicas para vocês. Então eu também estimulo que vocês assistam. Todos esses vídeos que eu estou falando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então isso é algo que você precisa mudar o seu mindset, precisa mudar aí o quê? A sua mentalidade. Você precisa acionar o seu cérebro de que faz parte, de que você precisa permitir
com que a sua criança se movimente, se essa for a questão do risco, né? Mas é claro que sempre com segurança, de acordo com a faixa etária da criança. Então, essa é uma questão que você precisa trabalhar com você mesmo para permitir com que a sua criança se movimente, que você dê mais essa liberdade para ela. E dentro dessa questão de não dar essa oportunidade para a criança se movimentar, eu preciso falar aqui um pouquinho que o sistema proprioceptivo dessa criança está sendo afetado por conta disso. O que é sistema proprioceptivo? Calma, vou te explicar. É o sistema sensorial que permite ao indivíduo perceber a localização, orientação e posição do corpo no espaço. Reconhecer a força exercida pelos músculos e pelas articulações sem fazer uso dessa visão. Por exemplo, eu estou aqui sentada, eu sei exatamente onde que os meus pés estão, em que posição que eles estão. Eu posso movimentá-los como eu quiser sem colocar a minha visão para ver essa ação acontecendo e para eu conseguir fazer esse movimento. Então, o sistema proprioceptivo ajuda nessa questão do corpo. Se a criança não está em movimento, se você não deixa com que ela faça isso, ou se ela está excessivamente fazendo atividades que ela fique mais sentada, logo esse sistema não vai ser ativado, não vai ser estimulado. E também esse sistema permite a manutenção do equilíbrio e a realização de diversas atividades na vida diária. Então percebe que não vai só influenciar nisso, vai influenciar em outras questões. Pode também acarretar não só na questão do equilíbrio, de perder o controle do seu corpo e cair, mas também em situações de se alimentar, de colocar uma roupa, de pentear o próprio cabelo, de colocar um calçado, de sentar, né? Então é muito sério esse assunto. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o sistema proprioceptivo, eu também tenho esse vídeo aqui, que eu também vou deixar o link na descrição. E o quinto e último motivo é fazer tudo pela criança. Quando chega um certo período da vida, a gente já quer que essa criança aprenda a comer sozinha. Fez lá 5, 6 anos, você já começa a gritar para ela: você não é bebê, você precisa aprender isso. Mas para que uma criança chegue nessa idade sabendo fazer essas coisas, tem outras habilidades que ela precisava ter sido estimulada antes, desde pequenininha, lá na primeiríssima infância, que são habilidades que iriam ajudar ela aqui. E era o meio do caminho, é um processo que vai acontecendo até que essa habilidade seja bem consolidada. Então essa criança precisava ter tido oportunidades de autonomia, de independência. Então o fato de você fazer tudo para o teu filho também acarreta isso, tanto no equilíbrio, quanto na orientação espacial, quanto no controle corporal, na coordenação motora global, influencia em vários aspectos do desenvolvimento da criança. Então a minha dica nesse sentido é: deixe essa criança fazer as coisas por ela. Não interessa se ela vai fazer certo aos seus olhos. Lembra que ela está em processo de desenvolvimento? Ela precisa fazer para aprender. Então, algumas coisas é possível sim a gente deixar as crianças já irem fazendo desde pequenininhas. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre autonomia, sobre a sua importância. Eu também indico que vocês assistam depois. Agora que nós já entendemos quais são esses 5 motivos que eu quis trazer para vocês, vamos entender então o que a gente pode fazer em cada um deles em casa para poder ajudar as crianças, se caso você percebeu que é um desses motivos que tem feito a tua criança cair o tempo todo. Essas dicas que eu vou dar vai ajudar as crianças lá naqueles motivos em que elas ficam excessivamente nas telas e aquelas crianças que foram adiantadas lá no seu desenvolvimento motor quando eram pequenininhas, que às vezes passaram uma coisa, usaram o andador, usaram o jumper. A primeira sugestão é: deixe o seu filho andar descalço, ficar descalço. Por que isso é importante? Lá nos pés da criança tem várias percepções sensoriais, informações que podem passar para o seu corpo e consequentemente para o seu cérebro, que são muito importantes para ajudar ela no seu desenvolvimento corporal, no seu desenvolvimento motor. Além disso, uma criança que está aprendendo a caminhar, se você coloca um calçado nela, pensa que vai ser o dobro de serviço. Ela vai ter que aprender o movimento
e além de tudo ela vai ter que lidar com aquele calçado, com o peso daquele calçado, com a forma daquele calçado. Então vamos diminuir essa questão para a criança, vamos deixar só para ela aprender a lidar com o movimento de andar. Então deixa a criança descalço, com segurança, em lugares que são seguros para ela, com certeza. Deixa também com que ela fique descalço em texturas diferentes. É claro que tem períodos que tem algumas recomendações, né, dos pediatras que não é para deixar, mas enfim, fora essas questões de saúde, você pode sim deixar essa criança brincar descalça e preferencialmente em texturas diferentes. 2. Tenha o hábito de levar todos os dias o seu filho para brincar num parquinho. Pode ser um parquinho que tem próximo na sua casa, alguma praça. O parquinho não existe à toa, gente. O parquinho foi pensado no desenvolvimento da criança. Então, todos os brinquedos que tem lá, cada um deles foi pensado para ajudar a criança no seu desenvolvimento motor, no seu desenvolvimento infantil. Então, é muito importante você levar lá e deixar com que essa criança explore, esteja ali disponível, ajudando quando necessário, mas procure não fazer por ela. Mesmo que seja uma criança pequena, de uns 2 anos, na hora de subir a escada, deixa ela subir sozinha. Fique de suporte. Se caso ela escorregar, você segura, mas deixa ela. Fale para ela como que ela pode fazer. Mostra que ela coloca a mão, como que ela precisa ficar com a cabeça. A princípio ela precisa ficar olhando o pé dela, subindo cada degrau. Coloca se os degraus for muito longos, né? Então pisa um pé e o outro pé no mesmo degrau para depois mudar para o próximo. Vá orientando a sua criança, mas não faça para ela. Ela precisa experimentar tudo que no parquinho pode. Ela vai escorregar? Deixa ela ir sozinha. Se ela ficar com medo por causa da altura, ofereça uma mão sua e vai junto com ela, dando esse suporte, mostrando que você está ali disponível para ela. Nos brinquedos de gira-gira, aqueles brinquedos que você segura e vai se pendurando e passando de um para o outro. Mesmo que ela seja pequena, segura ela na cintura e deixa ela ali. E deixa um pouquinho do peso na mão dela para ela sentir ali. Isso também é importante para o seu equilíbrio e também para a sua orientação espacial, para aprender a lidar com o próprio corpo, coordenar o próprio corpo. Então, faça isso um hábito, leve todos os dias num parquinho e valorize esse momento do parquinho porque é muito importante para essa criança. Já aproveita lá e deixa ela brincar descalça. Terceira dica, realize atividades com o teu filho em casa que vão ajudar no seu equilíbrio, na sua orientação espacial, temporal, na sua coordenação. Vou te dar algumas sugestões. Pegue uma fita adesiva e colhe no chão e faça a criança andar de frente, de costas, de lado, na ponta do pé, só no calcanhar, de várias formas. Se você não tiver uma fita adesiva, você pode usar uma corda, você pode usar um giz, você pode usar um pedacinho de carvão, ou você pode também usar o meio-fio e deixe essa criança andar ali e, claro, fique próxima a ela, dê esse suporte se ela precisar. Outra sugestão é subir e descer de algum lugar. Pode ser escada, pode ser subir no sofá e descer do sofá. Ensina essa criança como que ela sobe para sentar no sofá e desce numa cadeira. Isso também vai ajudar bastante essas habilidades da criança. Outra sugestão é, pegue uma bexiga, encha, não muito cheia, para ela não estourar com facilidade e pode brincar com essa criança de vôlei bexiga. Então você bate para ela bate para você. Ou você pode pegar um pratinho de papelão e um palito de churrasco ou aqueles palitos que os odontos usam na língua da gente, sabe? E colar ali atrás e você vai fazer uma raquetezinha e daí você vai brincar com a tua criança de bater na bexiga com aquela raquete como se fosse um tênis bexiga. Outra sugestão é brincar com bola. Então você pode jogar a bola rolando pelo chão para a criança pegar, você pode jogar a bola quicando no chão e a criança pega, você pode jogar a bola direto na mão dela e ir aumentando essas distâncias para ela segurar essa bola. Você também pode pegar um pote ou um copo e pegar bolas pequenas. Se você não tem bola pequena aí, você pode pegar aquela bolinha que vem no desodorante Rolon, tira ela, higieniza quando você terminar de usar o desodorante e aquela bolinha você pode brincar com a criança. Como vai funcionar? Você fica a uma certa distância, você fica com as bolinhas pequenas, a criança fica com o copo de boca para baixo do copo. Você vai jogar a bolinha e a criança vai prender essa bolinha com o copo.
E aí você pode ir alternando, você pode jogar essa bola devagar, você pode jogar rápido, você pode jogar nem muito rápido, nem devagar, você pode jogar essa bolinha quicando e a criança vai prendendo essa bolinha, retira a bolinha que ela prendeu, coloca em algum recipiente que você deixou ali, você continua enquanto a criança estiver com vontade de brincar. Outra ideia, ensine a tua criança a subir em árvore. Claro, procure uma árvore que não seja tão alta, mas também uma habilidade muito interessante aí para a criança coordenar o próprio corpo, para ela ter equilíbrio, coordenação motora, orientação espacial. Então é uma habilidade bem legal. Outra sugestão, vocês podem brincar de imitar animais. Por exemplo, o elefante. E aí o elefante pode ser que vocês vão dar passos grandes. Você pode imitar também um canguru, que vai ter pulo. Você também pode imitar um urso, que você deixa os 2 pés no chão, as 2 mãos no chão, mantém o bumbum para cima e vai andando no chão, como se fosse um urso. Você pode imitar como se fosse uma formiguinha, e aí os pés vão andando quase que dedão a dedão. Outra sugestão, pode brincar de pular de diferentes alturas e tamanhos. Mas lembre de falar para essa criança que essa brincadeira ela só pode fazer quando tiver alguém junto. Mostre para ela como que é perigoso quando que alguém não tem. É importante sim a gente deixar as crianças explorarem, mas também é importante a gente ensinar os limites para elas e elas precisam aprender quando que elas podem e quando que elas não podem as coisas. E fazendo, na prática, elas vão aprendendo isso. Outra sugestão é fazer a amarelinha, e você pode fazer infinitas formas de amarelinha. Você pode fazer a convencional, pular de 2 pés, pular de um pé, pular de caracol, enfim, inventar a sua amarelinha. Você pode fazer a amarelinha no chão, usando giz, pode usar um pedacinho de carvão, ou pode usar bambolê, ou pode usar a corda, e aí vocês vão pulando de várias formas. E aqui na amarelinha o legal é o pulo, não é fazer a brincadeira convencional, mas se quiser faça. Mas a ideia é o pular e ter a coordenação ali que o corpo precisa e o equilíbrio que precisa nessa brincadeira. Essas 3 dicas que eu acabei de deixar para vocês também vão ajudar as crianças que estão naquele caso de que foi porque sentou muito em W, ou daquelas crianças que fazem muitas atividades intelectuais, pedagógicas, que ficam sentados muito, ou daquelas crianças em que você faz tudo por ela. Essas atividades também vão ajudar muito essas crianças, então faça isso também com elas. Mas, para esses 3 casos, eu quero deixar algumas dicas específicas para vocês. O sentar em W, em vez de você ficar o tempo todo corrigindo a criança falando, olha essa perna, troca essa posição, para você não ser maçante, não ser chata, a criança não te ouvir mais quando você falar, você pode ir no corpo dela e dar toques no corpo dela. Por exemplo, ela está sentada em W, você vai lá com a mão no pé dela com gentileza, em um só, e puxa esse pé para frente. Automaticamente ela já vai perceber que tem que levar o outro. Converse com ela também sobre os perigos para o desenvolvimento dela, sobre o sentar em W. É importante a criança saber o porquê não. Explique. Quando a criança sabe o porquê, ela vai aos poucos se corrigindo, e você dando esses toques no corpo, você vai ajudando o corpo dela. Ela também é uma criança que não tem força no abdômen, então por isso que é muito importante fazer aquelas atividades anteriores que eu falei, porque fazendo aquelas atividades e brincadeiras, ela vai fortalecendo esse abdômen, esse corpo dela, para ela conseguir ficar sentada nas outras posições. Por isso que ela não quer ficar nas outras. Não é por implicância, é porque ela não tem o tônus muscular que ela precisa para suportar as outras posições. Também você pode intercalar com atividades de ficar em pé. Então, em vez de fazer só atividades com essa criança que ela fique sentada no chão e ela fica nessa posição de W, procure alternar com outras atividades que ela fique em pé. Ou então procure fazer atividades em que ela sente na cadeira, em vez de sentar no chão. Mas é muito importante que você ensine sim quando ela estiver no chão e fique dando esse suporte para ela, porque ela não vai estar junto com você o tempo todo. Então, quando ela não estiver fora, esses suportes que você vai dando é o que a gente espera que fique registrado e que ela vai se corrigindo. Na questão de que a criança tem muitas atividades intelectuais na agenda dela, a minha sugestão é: repense essa agenda de atividades. Será que está sendo muito importante para a criança na primeira infância isso? A gente tem tempo para tudo nessa vida, né? E será que a gente não está exagerando? Esse fato do teu filho estar caindo o tempo todo pode ser um alerta para você. Então, a minha dica é: repense, reavalie todas essas atividades.
Vê se tem muita importância de continuar mesmo e procure colocar mais tempo para essa criança se movimentar. Se ela não tem ainda nenhuma atividade esportiva, por menor que seja, porque muitas vezes acaba sendo 2 vezes, 3 vezes na semana de 1 horinha, e essa criança precisaria ter muito mais tempo de movimento na vida dela do que só isso, mas já vai ser muito bom. Coloque ela em alguma atividade esportiva que ela se identifica, não aquela que você gostaria que ela fizesse, porque senão vai ser muito enfadonho para ela fazer. Então procure algo que ela vá se identificar e coloque ela lá nessa atividade, vai ajudar também. E quando ao motivo do fazer tudo pela tua criança, pondere isso em você. Isso você primeiro vai ter que mudar essa tua mentalidade quanto a isso. E você precisa entender que o teu filho tem sim capacidade para fazer as coisas por si mesmo, né? A gente precisa aprender a lidar com essa questão de que ele é só um bebezinho, ele não consegue, ele é só um bebezinho. Não, ele é uma criança que está ávida por aprender as coisas, ele chegou no mundo, ele quer fazer as coisas, então oportunize. Por exemplo, deixa comer sozinho, deixa beber água sozinho, vai derramar água? Vai, mas com o tempo, com a prática, ele vai aprendendo essa habilidade e daqui a pouco vai diminuindo essa quantidade de água que vai caindo e vai se tornando cada vez mais fácil. Que guarde o seu próprio brinquedo, que guarde a roupa suja lá no cesto, que guarde o calçado no lugar de guardar, escove sozinho, toma banho sozinho. Tem algumas coisas que a gente vai precisar dar uma reforçada, né? Principalmente a criança que tá comendo, de vez em quando a gente vai ter que dar umas colheradas, ok. Quando for escovar o dente a gente vai ter que dar uma verificada e vai ter que fazer às vezes, tudo bem. No banho, tudo bem também, mas deixe com que a criança também faça, né? Além de trazer essa questão de segurança para ela, de que ela entender como que o corpo funciona e dela aprender a lidar com o próprio corpo, você também está dando um suporte emocional muito grande, está mostrando para a tua criança que você confia nela. É claro, gente, que eu entendo que tem coisa que criança não tem que fazer sozinha. E tá tudo bem, mas tem algumas coisas que ela pode fazer sozinha com o seu suporte, então fica aqui o meu incentivo para você. E conta nos comentários, esse conteúdo foi útil para você? Eu pude te ajudar trazendo esses 5 motivos? Lembrando que eu só trouxe alguns dos motivos. É sempre importante você estar conversando com o pediatra ou a pediatra da criança. E qualquer questão que aparecer que te chamar a atenção, conte para ele, porque às vezes a tua criança vai precisar fazer algumas aulas com um profissional de educação física, um personal infantil, ou vai precisar de alguma fisioterapia infantil, ou mesmo de um terapeuta ocupacional, como por exemplo, ter alguma questão lá no sistema proprioceptivo, algum terapeuta ocupacional vai precisar ajudar a tua criança. Eu espero que tenha te ajudado. Se você lembrou de alguma mamãe, sabe de alguém que está precisando de ajuda porque o filho está o tempo todo caindo, já compartilha esse vídeo com ela e você vai me ajudar a difundir mais o meu conteúdo para ajudar muitas mamães a conhecerem o desenvolvimento dos seus filhos, a fim de que elas possam ajudar eles também em casa, além, claro, de ter esse acompanhamento com o profissional quando for necessário. Um beijo, deixa essa sugestão de vídeo, te aguardo lá. Tchau!